Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje, a nossa análise nos leva a uma das metáforas mais intensas de toda a literatura antiga, a de um Deus que se apresenta como um marido traído. Vamos mergulhar em Oséias capítulo 2. É um texto que começa assim como uma cena amarga de tribunal e de alguma forma termina como uma história de amor radical. Nossa missão aqui é entender como se vai da fúria do abandono à promessa de uma nova lua de mel. Exatamente. É uma jornada muito dramática que explora a dor da traição de uma forma bem humana, visceral. Mas o ponto central e o mais surpreendente não é o julgamento em si, mas a resiliência de um amor que se recusa a desistir. Vamos mergulhar nessa narrativa que vai do processo legal à reconciliação. Certo, vamos começar por essa cena de tribunal porque ela é realmente impactante. O capítulo abre com uma ordem direta, quase um grito, né? Acusem a mãe de vocês, acusem-a porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Isso soa como o fim definitivo de tudo. É uma declaração de divórcio sem rodeios. Parece. E a intenção é exatamente essa, chocar. A linguagem é a de um processo legal formal da época. No entanto, o que as nossas fontes mostram é que o objetivo aqui não é o descarte, sabe? É o despertar. É um confronto público e severo para forçar Israel, a esposa infiel, a encarar a realidade das suas ações. A frase "ela não é minha mulher" é menos um decreto final e mais um reconhecimento doloroso do estado atual da relação. Ah, entendi. A aliança foi quebrada por ela. E Deus está expondo essa fratura para que a cura possa, eventualmente, começar. É uma terapia de choque, então. E as ameaças que vêm depois são brutais. Fala-se em arrancar as roupas, expô-la nula, transformar a terra dela num deserto. Sim. E o mais pesado, para mim, é a rejeição dos filhos, que são chamados de filhos de prostituição. É uma linguagem fortíssima, sem dúvida. E cada punição, ela tá simbolicamente ligada ao crime. A nudez forçada, por exemplo, era uma humilhação pública, uma punição real para adúlteras da antiguidade, feita para infligir vergonha. E a ameaça de transformá-la num deserto ataca diretamente a raiz da infidelidade dela. Ela buscou outros deuses, os Baalins, achando que eles garantiam a fertilidade. Claro. Então a punição é: você buscou fertilidade em outros? Vou te mostrar o que é a verdadeira esterilidade. Nossa, isso é pesado. É uma anulação não só do presente, mas do futuro da relação. A rejeição dos filhos é uma declaração de falência geracional, precisamente. Ao declarar os filhos ilegítimos, o texto está dizendo que a quebra da aliança é tão profunda que contamina o futuro. A identidade da próxima geração está em risco. Eles se tornariam metaforicamente órfãos, sem a proteção e a bênção que vinham da aliança com Deus. É o fundo do poço. Ok. Então vamos à causa disso tudo. Peraí, o que Israel fez de tão grave? O texto diz que ela foi atrás dos seus amantes, convencida de que eram eles que forneciam pão e água, lã e linho, azeite e bebidas. Quem são exatamente esses amantes? Os amantes são uma metáfora para os deuses pagãos, e o principal deles era Baal. Olha, para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa lembrar que Israel vivia numa economia agrária. Tudo dependia da chuva, da colheita. Baal era o deus cananeu da tempestade e da fertilidade. Era tipo o garoto propaganda do sucesso agrícola, sabe? Entendi. Então, na prática, Israel estava trocando o Deus da aliança, que os libertou do Egito, que lhes deu a terra, pelo Deus que parecia oferecer resultados mais imediatos. Era uma troca do relacionamento pelo resultado. Do transcendente pelo puramente transacional. Exato. Uma lógica pragmática e míope. Eles olhavam para a colheita farta e, em vez de agradecerem ao Deus que lhes deu a terra, davam o crédito ao ídolo local, que os vizinhos adoravam. É uma amnésia espiritual profunda. E aqui a traição atinge um nível, assim, quase inacreditável. Não é só que Israel se esqueceu de Deus. As fontes mostram que eles pegaram a prata e o ouro, as bênçãos que o próprio Deus deu, e usaram esse material para construir ídolos para Baal. É a ironia mais cruel que se pode imaginar. É usar as ferramentas do amor para construir um monumento à infidelidade. É o ponto mais baixo da traição.
É como usar o dinheiro que o cônjuge deu para comprar presentes para um amante. E a resposta de Deus é igualmente estratégica. Ele não parte para a destruição imediata. Primeiro, ele diz que vai cercar o caminho dela com espinhos, construir um muro para que não encontre as suas veredas. A primeira ação é frustrar a busca dela por outros amantes. É uma intervenção para contê-la. Um tipo de isolamento forçado? E depois? Depois vem a remoção das bênçãos. Deus diz que vai tomar de volta o trigo, o vinho, a lã, o linho, exatamente as coisas que ela dava o crédito a Baal. A lógica é clara. Se ela só vai entender pela privação, então ela vai ser privada de tudo até que se lembre quem é o verdadeiro provedor. E o objetivo é que ela chegue num ponto de desespero e diga: vou voltar para meu primeiro marido, pois antes eu estava melhor do que agora. Exatamente. É interessante que até as festas religiosas são mencionadas como algo a ser interrompido. Deus diz que vai pôr fim a todas as suas alegrias, suas festas, luas novas, sábados. Por quê? Achei que isso era parte da adoração a ele. Eram, mas se tornaram corrompidas. As celebrações que deveriam ser para honrar a Deus, elas se misturaram com rituais pagãos para Baal. A alegria se tornou vazia, uma fachada. Ao remover as festas, Deus está essencialmente dizendo: essa alegria que vocês sentem não é por mim, é uma farsa. Então, vamos acabar com o teatro até vocês entenderem o que é a verdadeira alegria. Ok, até este ponto, o cenário é de devastação total. A aliança foi quebrada, as bênçãos removidas, a vergonha exposta, o futuro cancelado. Parece o fim da linha, né? Mas é aí que o texto dá uma virada de 180 graus que é quase impossível de acreditar. No versículo 14, o mesmo Deus que estava atuando como juiz, de repente se torna um pretendente. É uma das transições mais chocantes e belas da literatura profética. Depois de descrever todo esse plano de disciplina severa, o texto diz: portanto, eis que eu a atrairei. A palavra hebraica para atrair aqui tem a conotação de seduzir, de cortejar. No meio da sentença de punição, o coração do marido traído se revela. Ele não quer apenas puni-la, ele quer reconquistá-la. Tenho que admitir, essa transição é um pouco brusca para mim. Um momento antes, ele está prometendo fome e deserto como punição. E no momento seguinte, o mesmo deserto é o cenário para um encontro romântico. Como as fontes justificam essa mudança de tom tão radical? Essa é a genialidade da passagem. O deserto é ressignificado. Na primeira parte, ele é o lugar da punição, da aridez, da esterilidade. Agora, ele se torna um lugar do recomeço. Historicamente, o deserto foi onde Israel e Deus tiveram seu primeiro amor depois da saída do Egito. Foi lá que eles dependiam só dele, longe das influências e dos amantes de outras nações. Ah, claro. Ao levá-la de volta ao deserto, Deus está tentando recriar as condições daquela primeira lua de mel. Ele a isola não mais para punir, mas para poder falar ao seu coração sem distrações. Isso muda tudo. A imagem seguinte é muito poética. Fala em transformar o Vale de Acor em uma porta de esperança. O que isso significa? Isso é incrivelmente significativo. O nome Acor, em hebraico, significa perturbação ou desgraça. Esse vale era um lugar de memória amarga na história de Israel. Foi lá que um homem chamado Acã pecou, o que trouxe derrota e julgamento para toda a nação. O Vale de Acor era, portanto, um monumento ao pecado, à vergonha, ao fracasso coletivo. Então, ao dizer que esse lugar de perturbação vai se tornar uma porta de esperança, Deus está fazendo uma promessa muito poderosa. Extremamente poderosa. Ele está dizendo que vai pegar o ponto mais baixo da história deles, a fonte da maior vergonha, e vai transformar isso no ponto de entrada para um novo futuro. Os fracassos do passado não serão apenas perdoados, eles serão redimidos. Transformados. Onde havia desgraça, agora haverá esperança. É uma promessa de que nenhum erro é tão grande que não possa ser reescrito na história de amor dele. E essa reescrita do relacionamento vai até a linguagem que eles usam. Deus diz que naquele dia, Israel vai chamá-lo de meu marido, Ishi,
e não mais de meu Baal, Baale. À primeira vista parece uma troca de sinônimos. Por que essa mudança de palavras é tão central? Isso é mais do que só semântica, né? É muito mais que semântica. É a redefinição de toda a dinâmica de poder e de afeto. A nuance aqui na linguagem é fundamental. As duas palavras Ishi e Baale podem ser traduzidas como meu senhor ou meu marido, mas a conotação é drasticamente diferente. Baale implica posse, domínio, é a palavra de um servo para um mestre. Certo. E, claro, era o nome do ídolo que eles adoravam, então a palavra em si já estava contaminada. E Ishi. Ishi é um termo de parceria, de afeto, de intimidade. É a diferença entre dizer meu dono e meu querido marido. Ao proibir o uso de Baali, Deus está eliminando qualquer resquício de uma relação baseada em medo ou obrigação. Ele está dizendo, eu não quero ser seu mestre, eu quero ser seu parceiro, seu amado. É a transição de uma relação de servidão para uma aliança de amor. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A promessa é de um novo noivado, um novo casamento. Deus diz, farei de você a minha esposa para sempre, farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia e em fidelidade. Isso soa como votos de casamento. São exatamente isso. E o ponto crucial aqui é que este não é apenas um conserto do casamento antigo. A linguagem de desposar, de um novo noivado, sugere um começo totalmente novo, sobre uma fundação inabalável. E essa fundação é o próprio caráter de Deus. Veja as qualidades que ele promete: justiça, juízo, bondade, misericórdia, fidelidade. Essas são as garantias dele de que essa nova aliança nunca mais será quebrada. É uma promessa unilateral, baseada na fidelidade dele e não na instabilidade dela. Exato. E essa promessa de paz se expande para além do casal. O texto diz que Deus fará uma aliança com os animais do campo, com as aves do céu, e que vai eliminar a guerra da terra. Isso é uma paz em escala cósmica. Sim, a reconciliação do casal divino, Deus e Israel, tem implicações para toda a criação. A harmonia restaurada no relacionamento se reflete em harmonia na natureza e na sociedade. A promessa é de Shalom, uma paz completa onde não há mais medo. A história se completa com a restauração da identidade do povo. Aquela reversão dos nomes dos filhos, né? Os nomes que simbolizavam o julgamento Lo-Ruama, não amada, e Lo-Ami, não meu povo, são transformados. Exato. A ferida aberta no início do capítulo é completamente curada no final. Deus declara àquela que era não amada, eu terei compaixão de você. E aquele que era não meu povo, ele diz, você é o meu povo. E pela primeira vez, o povo responde em harmonia, tu és o meu Deus. É a restauração completa da identidade, da pertença, da intimidade. É o final feliz que parecia impossível no início. Totalmente. Eles a aplicaram à inclusão dos não-judeus, mostrando que esse princípio da graça de Deus, de chamar de meu povo que ele não era seu povo, é universal. No fim, é uma jornada que vai da acusação legal mais dura à reconciliação mais terna. Demonstra que, nesta perspectiva, o objetivo do julgamento divino não é a destruição, mas a purificação. A disciplina severa tem um propósito redentor, levar a esposa infiel a um ponto de desespero para que ela possa redescobrir o amor do seu primeiro marido. O que me fica desta análise toda é a ideia de que a crise começou com uma simples ingratidão, um esquecimento de onde vinham as coisas boas. Eles receberam o trigo, o vinho, o ouro e creditaram tudo isso aos amantes. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Em nossas vidas, quando as coisas vão bem, para onde a gente direciona o nosso crédito? Para o nosso esforço, para a sorte ou para algo mais? É um pensamento que vale a pena ponderar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.